Portanto, estamos aqui hoje com duas instituições já experientes, que já têm, obviamente, a sua rede de contactos, e por isso convidámos-los não só para falar já da sua rede de contactos, mas também falar de como tudo começou, não é? Portanto, gostaríamos muito que vocês contribuíssem também hoje, pudessem falar também sobre a vossa experiência, sobre as vossas dificuldades, de forma a que no final consigamos criar alguma estratégia que possa vir a facilitar este encontro de entidades de acolhimento. Seja da vossa parte, seja da nossa parte, nós também temos as nossas ideias que queremos reforçar mais uma vez aqui na Agência Nacional, desta vez de uma forma mais fincada, isto porque nós tivemos a ideia há uns tempos em reuniões também de monitorização, e penso que se calhar alguns de vocês esteve presente nessa reunião, em criar um grupo com instituições beneficiárias em que vocês pudessem partilhar entre vocês ideias, práticas, e pudessem também colocar as vossas dificuldades para entre vocês poderem ajudar entre vocês. Na altura não foi possível porque nós estávamos a criar uma plataforma que possivelmente iria ter esse objetivo, ao qual chegámos à conclusão que não era bem aquilo que procurávamos, por isso estamos neste momento, mais uma vez, e é uma das nossas estratégias enquanto agência, criar então esse grupo de beneficiários para que vocês possam partilhar as vossas dificuldades, nomeadamente em entidades de acolhimento. É muito mais fácil vocês irem ao grupo e dizer: eu estou com dificuldades em encontrar uma instituição neste país, nesta temática, do que nos enviarem para nós, depois nós enviarmos para os vossos colegas. Não há essa necessidade. Se houvesse um grupo que pudéssemos partilhar isso, era mais fácil vocês falarem uns com os outros e até se conhecerem, porque lá está, nós quando estamos a trabalhar em Erasmus pensamos muito internacionalmente, mas nacionalmente nós também nos devemos ajudar enquanto instituições para que possamos desenvolver também as nossas práticas cá. Portanto, o intuito desta reunião, para além de termos aqui as nossas colegas, a Alzira Mendes, a doutora Alzira Mendes, que já trabalhou até connosco na Agência Nacional e sabe bem do que nós estamos aqui a falar, destas dificuldades, porque está a trabalhar nos dois lados, já trabalhou nos dois lados, e temos a doutora Edith Ferreira, que também já devem te conhecer, porque convidamos muitas vezes também para partilhar práticas aqui convosco, e serão elas, obviamente, que irão vos ajudar ainda mais do que nós, não é? Porque são elas que estão no terreno. E pronto, estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida que tenham. Alguma dúvida podem colocar logo, pronto, para que ser assim uma sessão mais não tão formal e que seja uma formação que consigamos realmente trabalhar aqui em conjunto. Infelizmente não conseguimos fazer a sessão presencial. Isto porquê? Porque muitas vezes é muito difícil as pessoas se deslocarem. Achamos que seria mais proveitoso podermos fazer esta sessão online, e por isso também não somos muitos, podemos aqui interpelar-nos uns aos outros. Portanto, estamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida. Passava aqui a palavra então à nossa colega a doutora Alzira Mendes, que é coordenadora de projetos do agrupamento de escolas do Barreiro, que com a sua experiência certamente ajudará aqui a encontrarmos soluções para este problema que está neste momento a afetar as nossas instituições beneficiárias. Está bem? Alzira. Obrigada, bom dia a todos, mais uma vez. E vou dar aqui o meu contributo. Alzira, só uma questão, desculpe. Quer que eu pare a minha apresentação para colocar a sua, ou tem alguma... Não, ainda tenho apresentação. Pronto, está tudo bem, está tudo bem, obrigada. Vou falando, e se as pessoas tiverem alguma dúvida que queiram, podem interromper-me, fazer perguntas. Eu ia começar por referir aqui um pormenor, porque a instituição à qual eu estou ligada,
portanto, a instituição legal é o Agrupamento de Escolas do Barreiro, mas, portanto, é o Centro de Formação. Centro de Formação de Escolas do Barreiro Moita, pronto, como as pessoas, se calhar aqui todas devem saber, as entidades legais dos centros de formação são sempre os agrupamentos onde os centros estão instalados, porque de facto, e eu faço esta distinção aqui porque o agrupamento ele próprio tem os seus próprios projetos e no centro de formação, que, pronto, cuja entidade legal é o agrupamento, também temos outros projetos que não os do agrupamento, nomeadamente da Ação 1. Então, nós, os projetos que já temos a acreditação, portanto, e esse é um projeto conjunto com o agrupamento, e os projetos mais individualizados do centro, digamos assim, foram 2 projetos de 2020, que ainda estão a decorrer por causa da pandemia, um do ensino escolar e outro da educação de adultos. E são projetos de consórcio. Portanto, projetos do escolar, eu vou falando do escolar paralelamente, quer dizer, não vou entrar em pormenores, mas porque eu estou a gerir os dois ao mesmo tempo, pronto, e as dificuldades ou as questões são válidas para uns ou foram válidas para os dois, pronto. O do escolar é um consórcio com os 13 agrupamentos, é capaz de ser dos maiores consórcios em termos de projetos desse ano, e o outro é um consórcio com os 5 agrupamentos que têm ensino noturno, educação de adultos, e mais uma entidade local, que é uma entidade parceira, que é a Rumo. Portanto, uma entidade que não é uma escola, não é um centro que qualifica. O que é que eu fiz logo no início quanto às entidades de acolhimento? Como toda a gente aqui sabe, não é obrigatório e não era obrigatório em 2020, não é? Portanto, estamos aqui com tipologias de projetos diferentes a escolher essas entidades de acolhimento. Mas eu senti como um princípio fazer contactos prévios à elaboração das candidaturas e à elaboração dos próprios projetos. E isto porquê? Porque eu sempre achei, portanto, mas isso é uma questão minha, que era capaz de me ser muito mais difícil de fazer ao contrário. Portanto, nós podemos conceber um projeto, podemos pensar nos eixos e não tínhamos que indicar, não tem que se indicar entidades de acolhimento e isso pode fazer depois. Para mim, sempre funcionou melhor, digamos assim, eu fazer um pouco, não quer dizer que tenha feito isto com todas os eixos temáticos do projeto e com todas as entidades de acolhimento, mas previamente, ao mesmo tempo que pensei em elaborar as candidaturas, comecei a fazer algumas pesquisas e alguns contactos. Isto porque eu achei que isto me dava mais segurança. Ou seja, se eu tenho um determinado eixo temático, por exemplo, no projeto de educação de adultos, tenho metodologias ativas para trabalhar com os adultos. Para mim, isto seria muito mais complexo para, digamos, para mim, para o meu modo de agir e de pensar, eu ir julgar-me, por assim dizer, nesse tema, sem ter feito qualquer contacto e sem saber o que é que havia no mercado, entre aspas, da formação, que me pudesse depois ajudar. E então fiz isso praticamente para todas as mobilidades. Ou seja, sem me comprometer ainda, porque nem sequer sabia que as candidaturas seriam aprovadas ou não, eu comecei por fazer uns contactos prévios. Então o que é que eu fiz? Fui às plataformas. A primeira coisa que eu fiz foi ir às plataformas. Nas plataformas, sinceramente, não é, embora haja alguma oferta e em algumas até muita oferta, nomeadamente na School Education Gateway, que tem mais oferta, por exemplo, do que a EPAL, pelo menos na altura do que eu vi. E, sinceramente, lá não encontrei muita coisa que pudesse servir os meus eixos temáticos dos meus projetos. Então, eu pus-me a fazer outra coisa. Independentemente de perguntar a uma pessoa ou outra que eu conhecia, que já tinham também coordenado projetos, eu fiz uma pesquisa e aí acho que resultou muito. Comecei a fazer pesquisas no Google, com os nomes dos cursos ou com os eixos temáticos, mas as pesquisas em inglês. Se nós formos ao Google e pusermos em português entidade de formação a nível europeu, não nos aparece a mesma coisa que se nós pusermos, por exemplo, estrutura de course e indicarmos um tema à frente. E então aqui eu consegui, de facto, alguns contactos interessantes. E depois o que é que eu fiz? Em alguns casos, fui aos sites das entidades, vi que tipo de entidades eram,
percebi logo que algumas entidades eram mais, como dizer, portanto, teriam mais prática deste tipo de formação do que outras. Entidades, por exemplo, que tinham os sites completamente desatualizados à data que eu fiz a pesquisa. Imaginemos que... Pronto, o computador da Alzira desligou-se, portanto, ela está novamente a iniciá-lo, deve ter carregado em algum sítio e desligou-se. Pronto, enquanto ela não entra, que ela estava a fazer uma boa explicação, ou seja, desde o início aquilo que vocês podiam fazer, a Telma passou aqui este slide, que é no fundo as plataformas de apoio que a Alzira estava a falar. Vocês já devem conhecer a School Education Gateway, que é uma plataforma que está mais ligada ao ensino escolar. No entanto, é muito transversal, também tem muito curso que também dá para a educação de adultos, portanto é sempre uma ferramenta que possa ser utilizada. A plataforma School Education Gateway juntou-se ao eTwinning e neste momento tem aí uma plataforma comum que é o European School Education Platform. E isto também irá ser passado para vocês, portanto, e depois é só clicar aqui nos linkzinhos e entram diretamente para poder procurar os cursos. A EPAL tem, lá está, disponibilidade em cursos direcionados mesmo à educação de adultos. Eu no outro dia estive a fazer uma pesquisa e realmente nota-se que já há um acréscimo de entidades de acolhimento, novamente. Houve ali uma altura em que não era tanta a oferta, mas agora já começa a haver oferta, aliás, em diversas temáticas e poderão consultar. Depois, e peço desculpa, já estás aqui. Pura e simplesmente o meu computador desligou, pronto. Estava eu a dizer. Alzira, deixa-me só então terminar esta parte que eu estava aqui a falar das plataformas e depois já não hei de falar mais. Sim. Porque assim, eu aproveitei que foste e apresentei este slide porque estavas a falar das plataformas e então aproveito só aqui para dar aqui continuidade a nível onde se pode procurar os cursos. Eu queria só acrescentar que colocámos aqui a plataforma de resultados de Erasmus, que é uma plataforma onde as instituições no final do seu projeto colocam os resultados dos seus projetos e que também pode ser uma forma de encontrarem entidades de acolhimento para job shadowing, por exemplo. Porquê? Porque vocês, através desta plataforma e de uma pesquisa e pela temática que vocês estão a desenvolver, vocês podem encontrar instituições que já desenvolveram projetos dentro dessa temática e é mais fácil encontrar, irem diretamente àquilo que procuram através desta plataforma de resultados. Também tem uma lupinha, vocês colocam a temática que estão a desenvolver e aparece uma série de instituições. Lá está, convém se calhar utilizar realmente o inglês, que é mais fácil encontrar aquilo que procuram. E aparecem, lá está, várias instituições que têm Erasmus, que é sempre mais benéfico. Porquê? Porque entendem a lógica dos projetos e a necessidade das instituições em encontrar parceiros, entidades de acolhimento para fazer as vossas formações. Depois temos aqui o Erasmus Mobility, que é uma plataforma direcionada mais para o VET, o profissional. No entanto, em conversa com um colega nosso do VET, eu e a Telma percebemos que aqui também é possível encontrar instituições que vos permitam levar aprendentes, caso necessitem, caso a vossa instituição queira fazer atividades com aprendentes, mobilidades com aprendentes. Estas instituições não são todas, mas há que fazer aqui, há muitas que têm a componente VET e adultos, portanto, também é uma plataforma que vos ajudará a encontrar instituições dentro das temáticas que vocês desenvolvem. Pronto, e o Europass é para a certificação, pronto, e já tenho aqui alguma dúvida que tenham pelas plataformas, depois é só uma questão de nos questionar sobre isso. Alzira, desculpa, era só para terminar aqui o slide, podes continuar. Eu é que peço desculpa porque o meu computador morreu aqui por instantes. E não te mexas, Alzira. Diz? Estava a dizer para não te mexeres mais. Fala. Pronto. Só, assim.
Então, estava eu a dizer que nessa pesquisa inicial que eu fiz, apercebi-me logo de que algumas entidades de acolhimento estariam desatualizadas porque os sites estavam muito desatualizados e outras eram entidades com muita experiência no terreno. Deu para perceber logo isso. Porque, por exemplo, uma entidade tem um site que tem, vamos supor, que oferece 10 cursos estruturados, que tem várias edições dos cursos, que têm logo um prazo de inscrições abertas para a primeira edição, para a segunda, para a terceira. Portanto, dá para perceber logo que tipo de entidade é, porque há entidades mais, digamos, maiores, que oferecem um maior volume de formação, e há entidades mais pequenas e mais restritas que trabalham de outra forma, não quer dizer que não possam ser tão competentes como as outras. Entretanto, comecei nessa altura que vos estava a dizer há pouco, na altura das candidaturas, a tentar a fazer isso tudo e fiz logo um contacto ou outro. Obtive logo alguma resposta ou outra de entidades a dizer que sim, senhor, que estavam disponíveis, que depois, quando tivesse os projetos aprovados, que voltasse a contatar. Pronto. E fiz esse processo prévio, não, como vos disse, para todos os cursos, mas para todas as atividades de formação, porque eu tenho job sharing, missões de ensino não tenho job sharing, um job sharing em cada um desses projetos principais, e agora nos novos da acreditação temos mais job sharing, mas assim só temos a acreditação no escolar. Pronto. Então, isto para dizer o quê? Que eu senti-me mais confortável, digamos, fazendo esses contactos do que se tivesse ido para a elaboração das candidaturas, apenas pensando nos eixos temáticos do projeto e sem fazer esses contactos. Isso deu-me alguma segurança, mas isto também não é garantia de que depois as coisas funcionem bem. Não é? Portanto, isto foi uma questão pessoal, digamos, que eu senti. Depois, quando tive as candidaturas aprovadas, fiz um primeiro contacto com todas as entidades que eu tinha mais ou menos previsto para aqueles cursos. E para o próprio job sharing. Só que o job sharing aqui no projeto de educação de adultos, que neste momento ainda não se realizou, porque depois se meteu a pandemia, vai se realizar agora em janeiro, aqui houve uma dificuldade acrescida que eu já vos digo qual foi. Portanto, voltei aos contactos e como é que eu fiz os contactos? Sempre através de mail. Ou um mail enviado diretamente para o endereço que eu já tinha, ou no próprio formulário de contacto de algumas entidades de formação. Algumas entidades têm no próprio site um formulário, através do qual a pessoa pode enviar, e eu cortei o contacto deles. Pronto. Isto aconteceu antes da pandemia. Portanto, os projetos estavam previstos começar a 1 de setembro, eu fui fazendo os contactos, fui preparando as coisas e meteu-se a pandemia. Quando se meteu a pandemia, portanto, isto trouxe aqui alguma dificuldade. E conseguimos fazer com 2 ou 3 entidades, porque depois, para não atrasar, e segundo as indicações que havia na altura, fazer as mobilidades em regime blended, nós fizemos isso. Portanto, eu fui fazendo um curso de preparação linguística dos participantes, fui fazendo, portanto, preparação dos participantes, fui reunido com os participantes, e passados uns 3 meses, agora já não me consigo recordar bem, começámos a fazer as mobilidades, portanto, foi em janeiro do ano a seguir, acho eu. Começámos a fazer as mobilidades mistas. O que é que isto quer dizer? Então, nós fizemos, não sei se está aqui alguma instituição que também tenha tido essa realidade ou não, nós contatámos as entidades de acolhimento, pedimos orçamentos, esses orçamentos nos foram dados, saíam um bocadinho fora daquilo que estava estipulado para a propina, mas como nós tínhamos a margem da verba da subvenção da organização da mobilidade, fizemos contas e deu para, optámos por fazer essas sessões e fizemos 3 cursos com 2 ou 3 com mobilidades, portanto, umas quantas sessões online e depois, quando foi possível, portanto, fizemos primeiras sessões online, sem ter acordado logo as datas para as sessões físicas, porque também não se sabia, não é? Havia entidades de acolhimento, elas próprias não sabiam se quanto é que nós também não sabíamos. Aliás, tivemos uma realidade até diferente no projeto escolar, que foi uma entidade da Islândia, cujo governo não permitia sequer
entrada no país, portanto, e a entidade de acolhimento não podia fazer nada. Portanto, tinha mesmo que esperar pela autorização governamental para entrar pessoas do resto da Europa no país. E, aliás, foi a única entidade que depois nos pediu teste PCR obrigatórios para todos os participantes. Portanto, nessa mobilidade, eu tenho um custo de 1.000 e tal euros de testes PCR dos participantes. Entretanto, nas outras, o que é que nós fizemos? Acordámos com as entidades, fizemos reuniões online, nomeadamente, por exemplo, com a Dor Spain, que é uma entidade de acolhimento que foi logo muito disponível para fazer, portanto, corresponder àquilo que nós queríamos exatamente, no online, no presencial, portanto, uma entidade com uma abertura extraordinária para, portanto, moldar, digamos, os próprios programas dos cursos, se for necessário, às nossas necessidades, e acordámos, portanto, através de várias reuniões online, acordámos o que é que queríamos para as entidades, para as sessões online. Concebemos uma folha de presenças, pedimos às entidades de acolhimento, quando contatassem os participantes, nos pusessem sempre em CC, para nós estarmos sempre a par de tudo, da própria comunicação entre participantes e entidades. Fizeram uma folha de presenças, portanto, a própria entidade de acolhimento, portanto, para registar as presenças online, que é através do link, já não me recordo se foi através do Zoom, penso que foi, através das plataformas utilizadas, eles registaram as presenças, mandaram-nos um quadrozinho e, portanto, temos esses documentos também connosco, das próprias participações online. Depois, quando puderam acontecer as mobilidades físicas, que foi já em julho de 21, penso eu, portanto, os projetos tinham sido aprovados em 2020, eram projetos de 2020, isto aconteceu tudo, as primeiras mobilidades em julho de 21. Pronto, depois correu bem, portanto, a parte física, digamos assim, à parte algumas outras dificuldades, mas que não tem a ver diretamente com esta temática, né? À parte voos cancelados, à parte greves da Ground Force, à parte aí uma série de constrangimentos, portanto, eu costumo dizer, não tem tido uma mobilidade sem constrangimentos, mas felizmente que tudo se tem resolvido, mas, portanto, tudo tem corrido. Nomeadamente, por exemplo, na primeira mobilidade que fizemos no projeto dos adultos, eu tive que ajustar o próprio programa com a entidade de acolhimento, precisamente porque os participantes, em vez de chegarem na segunda-feira de manhã, como estavam previstos, só puderam chegar na segunda de tarde porque o voo foi cancelado, foi a greve da Ground Force na altura, e eles tiveram que ir apanhar um voo a Porto, portanto tiveram que ir de Lisboa para o Porto, de comboio, e apanhar um voo que garantiu a chegada deles lá à hora do almoço, e eu tive que ajustar isso com a entidade de acolhimento. Ou seja, o que é que eles perderam, os participantes? Perderam as apresentações da manhã, e a entidade de acolhimento fez ali uma ligeira modificação, portanto, com um dia ou dois, com mais uma hora ou duas de formação, onde eles puderam fazer as apresentações que tinham das próprias entidades, portanto, que estava previsto dessa forma, e, portanto, eu tive que ajustar. Tive que ajustar como? Portanto, posso-vos dizer que foi um fim de semana de contactos, por um lado a agência de viagens para tentar arranjar os voos e por outro lado eu com a entidade de acolhimento e o colega que está a trabalhar comigo, a tentarmos, portanto, e ao mesmo tempo com os participantes, não é? Estão a imaginar qual é a situação, as pessoas estressadas, não sabem se vão, se deixam de ir, quando é que podem chegar, nós a tentarmos, digamos, acalmar as pessoas e dizer tudo se vai resolver e ao mesmo tempo com a entidade de acolhimento, via WhatsApp, via mail e, num caso pontual, via telefone. Mas a forma de comunicação mais privilegiada tem sido o mail e o grupo WhatsApp, que dá muito, muito jeito para, portanto, qualquer contacto e qualquer comunicação com as entidades de acolhimento, assim como com os participantes, pronto, os grupos WhatsApp. Em relação às entidades de acolhimento, nós não tivemos dificuldades de maior, portanto, logo que encontramos as entidades. Portanto, tivemos aqui necessidade de uma mudança ou outra. Havia um curso estruturado que estava previsto para a Hungria, que não se realizou, e tivemos que realizá-lo em Espanha.
Portanto, e tivemos 1 ou 2 casos no projeto de educação de adultos e tivemos 3 ou 4 no projeto do escolar, que é o projeto mais alargado. Pronto, entidades de acolhimento deixaram de ter ou deixaram de ter aquela edição do curso que estava previsto para aquela data naquele local, ou porque quando nós fomos realizar o curso, a edição que eles, portanto, quando são entidades de acolhimento que têm, vamos supor, uma edição em março, uma em julho, uma em outubro, pôde aqui, portanto, a ter aqui algum constrangimento, não conseguimos corresponder às edições, ou eles terem anulado, ou estar muito cheio com outros participantes, portanto, acontecer isso. E também aconteceu outra realidade, que não é a mais desejável, mas que aqui a situação de pandemia ou pós-pandemia não se podia fazer outra coisa. Como os nossos projetos têm muitos participantes a enviar ao mesmo tempo, porque de muitas instituições, aconteceu, portanto, aqui no projeto de educação de adultos, portanto, foram sempre 7 participantes, numa mobilidade foram 9, porque não tinham ido noutra. Portanto, houve uns contratempos, umas pessoas tiveram que desistir por motivo de doença, e houve uma mobilidade em que mandei 9 participantes. Desses 9 participantes, tiveram apenas 2 ou 3 outros de outras nacionalidades. Isto não é o aspecto mais positivo, mas é aquilo que se pode ter, porque o mais positivo aqui é que possa ir o nosso grupo, nos nossos participantes, e encontrar-se com vários participantes no mesmo curso de várias nacionalidades, porque é muito mais enriquecedor. Pontualmente aconteceu-nos isso num projeto e noutro, de praticamente estarem os nossos participantes em maioria e de estarem, portanto, muito poucos de outras instituições. E no projeto escolar, que vão sempre, ou quase sempre, 14 participantes, porque são 13 instituições e vai sempre alguém, porque foi previsto dessa forma pelo próprio centro e pelo próprio agrupamento, portanto, já tivemos um curso ou outro apenas com os nossos participantes. O ideal aqui, como vos digo, reconheço que isto não é ideal, mas isto foi o possível, portanto, porque a seguir à pandemia tivemos as mais diversas situações daquelas que eu estava a referir, portanto, os cursos não se realizaram, terem mudado de sítio, mas conseguimos resolver tudo. Como é que conseguimos resolver? Dessa forma que eu vos digo, que é, portanto, sempre no contacto estreito com as organizações de acolhimento, e depois nós fazemos uma outra coisa que eu acho que facilita, mas isto é também um ponto de vista meu, que facilita qualquer constrangimento que possa haver ou com a entidade de acolhimento ou com o outro. É que nós optámos pelo aquele sistema de sermos sempre nós, instituição, a comprar os voos, a tratar do hotel. Salvo uma outra exceção, isto não foi assim para todas as mobilidades. Mas para a maior parte funcionou desta forma. Portanto, nós arranjamos tudo, há um constrangimento, nós resolvemos. Pode ser o constrangimento da entidade de acolhimento, pode ser o constrangimento de uma greve, pode ser o constrangimento de outros qualquer. E é mais fácil resolver desta forma, até para os próprios participantes, porque se os participantes tiverem todos a subvenção na mão e depois tentar cada um por si a resolver estas eventuais situações que possam surgir, que surgiram, no nosso caso, como vos digo, foram muitas, portanto, resolvemos muito mais facilmente. Portanto, não houve aqui, no nosso caso, uma grande dificuldade para encontrar entidades de acolhimento. Eu penso que talvez fosse, não sei, em termos de agência ou em termos de um grupo que se criasse, como a Sandra estava a dizer há bocado no início. Antigamente, eu lembro-me no tempo ainda antes do ProAlp, já não sei, há muitos anos, quando havia, não sei se há aqui pessoas que se lembram disso, havia aquelas saídas do Arion, e as saídas Comenos, e as saídas Grundtvig, havia um catálogo de instituições e de cursos, portanto as pessoas podiam ir àquele catálogo e podiam ver as características do curso. Eu não sei se agora é viável uma coisa desse tipo, mas não tinha que ser uma coisa desse tipo, até porque temos as plataformas, não é? Só que nem tudo está nas plataformas. Diz-me só uma coisa. O que é que tu pensas que nós, como agência, podíamos ajudar-vos a ajudar as instituições nessa procura, ou vocês, que são entidades experientes, podem fazer por entidades que são novas no programa? Depois era o que eu ia começar a dizer. Talvez, pronto, e se calhar fazer um tal catálogo, até porque agora as plataformas não é viável e se calhar não faz muito sentido, mas se calhar podia ser criado um género de
não sei se dizer uma base de dados ou qualquer coisa a nível da agência, onde houvesse esse levantamento. Por exemplo, nas minhas entidades, eu, enquanto instituição, posso fazer uma lista, quer dizer, nem sequer preciso, não é? Mas isso é um trabalho também que para a agência, não é? As pessoas irem à Mobility Tool e ver todas as entidades que isso é fazem. inviável para nós. Pronto. Mas se cada instituição fizer, não é? Cada instituição que termina um projeto, digo eu, não é? Portanto, se a agência pedir, as pessoas fazem isso, digo eu. Portanto, o levantamento das entidades de acolhimento que teve no projeto tal. E cada instituição diz isso, tive a entidade A, B, C e D. Uma pequena listagem, não é? Avaliação, mas uma pequena descrição daquela entidade. Por exemplo, isso não é viável. Eu vou explicar porque é que não é viável. Porque nós há uns anos atrás éramos nós que aprovávamos os cursos, ou seja, as entidades que vos acolhem, não, fornecedoras de cursos, não é? As entidades que vos acolhem para jovens sharing, os organizadores de curso eram aprovados pelas agências nacionais, ou seja, eles tinham que se candidatar à agência nacional para entrar no catálogo. Éramos, inclusive, nós que colocávamos essas instituições no catálogo. E a Comissão veio retirar esse catálogo. Por exemplo, a Comissão apoia a School Education Gateway, apoia a EPAL, mas não tem uma responsabilidade sobre o que é lá colocado, como tínhamos anteriormente. E porquê é que ela saiu? Porque era difícil nós controlarmos o que é que nós podíamos aprovar uma candidatura e o organizador não corresponder às expectativas da candidatura, ok? Isto é mais ou menos como um projeto. Vocês podem fazer um projeto fantástico e no final os resultados não serem... Mas aqui seria, talvez, isto que eu estava a dizer, seria talvez algo mais informativo, ou seja, declinando essa responsabilidade, não é? Portanto, se eu vos enviar uma listagem das minhas entidades de acolhimento, fica uma listagem de entidades de acolhimento, não é? Pronto. Eu enquanto pessoa que estou à frente dos meus projetos, tenho uma percepção que aquela entidade de acolhimento funcionou ou não funcionou tão bem como outra. Não é? Portanto, eu, por acaso, no projeto dos adultos, vou participar nesta última mobilidade e eu não participei em nenhuma. Pronto, eu não estive lá, eu só tenho o feedback dos participantes nas ações de disseminação e o que eles falam entre si que nos grupos WhatsApp, que é o meio que eu tenho privilegiado de monitorização dos diferentes grupos de, portanto, boa mobilidade. E eu vejo logo se alguma coisa está a funcionar menos bem, porque eles comentam entre si, as pessoas, não é? Pronto. Nós temos acesso a essa informação, isso é uma responsabilidade muito grande que nós não podemos assumir. E eu posso dizer o seguinte, nós, que avaliamos os relatórios finais, por exemplo, nós temos acesso a todas as formações que os participantes fazem, temos os relatórios dos participantes, ok? E tu sabes que se nessa perspectiva nós teríamos de pegar em tudo o que as instituições nos enviam, tendo em conta que às vezes temos 30 mobilidades e temos uns 15 cursos dentro desse projeto, nós teríamos que ir colocar esses cursos todos e analisar um a um a ver o que é que os participantes disseram de cada um. Sim, estás a ver? Seria na perspectiva da qualidade, não é? Mas aqui, meramente informativo para as entidades de acolhimento, talvez havendo uma listagem declinando-se qualquer responsabilidade, nomeadamente da agência, na qualidade desses cursos, não é? Portanto, as entidades de acolhimento ficariam a saber que, sei lá, que a Dom Spain acolhe, tem os cursos tais e tais, que a ZIN, que era na Croácia, ou na Letónia, agora... Aquilo que eu estava a propor inicialmente, que era criar aquela página no Teams, que era fazer uma página no Teams só com os beneficiários, e vocês terem tendo essa responsabilidade de fazer aquilo que tu estás a dizer, meteres lá... Com o link, por exemplo, com o link da instituição, e aquela instituição fornece aqueles cursos. A pessoa tem um link, vai lá ver, não é? Qualquer instituição... uma nova instituição, não é? Que possa estar com dificuldades em arranjar entidades de acolhimento, sabe que há aquela, mais a outra,
independentemente de, e isso fica logo esclarecido, até podia ter uma notazinha nessa própria página, que, portanto, não passa, sei lá, declina essa responsabilidade ou qualquer coisa que salvaguardasse esse aspecto. Não é? Porque, pronto, digo eu, não sei. Ou ser meramente informativo, para as pessoas Mas onde é saberem que iria existe aquela ficar essa entidade, informação? existe a outra. Mas onde é que iria ficar essa informação? Então, como tu estavas a dizer, podia ser uma página do Teams, ou um sítio qualquer, não é? Portanto, onde houvesse, porque das duas uma. Não houvesse essa partilha entre vocês. Sim, exato, pronto, não é? Portanto, se é aparecer uma partilha entre beneficiários declinando, não é? Porque a agência não pode ter essa responsabilidade de assumir, porque vamos supor, por exemplo, que se é a agência que tem que faz isso de alguma forma, e depois alguma coisa não funciona bem, as pessoas podem dizer, olha, mas até estava na página da agência, ou qualquer coisa desse tipo, não é? Sim, não, nós não podemos Podia ser outra forma. É? Ou criar um grupo, sei lá, anual, porque os beneficiários não são sempre os mesmos. É? Pronto, eu agora tenho projetos, amanhã posso não ter. Mas pronto, haver uma forma, calhar pensar-se coletivamente numa forma em que cada um possa disponibilizar, aqueles que têm mais experiência, os outros que possam ter menos. Todos que possam partilhar, todos. Sim, entre vocês, ou mesmo dificuldades, não tem necessariamente só a ver com entidades de acolhimento. E que nós também, ou seja, que nós também façamos parte do grupo, obviamente, para quando for necessário também irmos lá responder a uma outra questão que tenha surgido a nível de dúvidas e isso. Por exemplo, ou através do mail, ou através de outra forma. Há pouco tempo tu falavas-me naquele grupo que tu tinhas de rede que fazia parte. Sim, essa é outra situação. Portanto, Tens 5 minutos para falar disso. E depois sim, temos que passar nós ingressamos, portanto, fazemos parte de uma rede, quando eu digo nós, é o Centro de Formação e o agrupamento. É uma rede europeia, a rede chama-se Let-Her. Descrever depois aqui na conversa essa rede. Sim, o nome da rede é uma rede europeia, portanto, onde está aqui o chat? Podem ir ver o site, podem eventualmente ver se vos interessa fazer parte ou não fazer parte. O que é a Let-Her? É uma rede de entidades, e algumas delas são entidades de acolhimento. E o que é que estas entidades fazem? Portanto, estas entidades são lideradas por uma organização que é a Open Europe, que é a fornecedora de cursos, e ao mesmo tempo fazem projetos. Então, no que é que consiste esta rede? Esta rede são as várias instituições que fazem parte, pagam um FII anual, portanto, um género de uma inscrição. Nós temos aqui um acordo, o Centro do Agrupamento, o ano passado pagou o agrupamento, essa propina, agora falta uma palavra, desculpem lá. Portanto, é a inscrição. Foi 200 euros. Este ano aumentou um bocadinho, foram 300 e pagou o centro. E o que é que acontece nesta rede? Portanto, além de serem os contactos privilegiados, né, nós podemos sempre recorrer aqui e perguntar, olha, vocês sabem, precisamos de um curso assim assim, alguém sabe de uma entidade? Portanto, às vezes, na própria rede, há entidades que se ministram cursos e podem indicar outras entidades fora da rede. E esta rede é muito interessante porque o objetivo é também, portanto, além de ser disseminação dos projetos que se têm, é também construção de alguns projetos, nomeadamente parcerias. Ou seja, imagina, para nós fazermos parte da rede, nós temos que apresentar anualmente uma ou duas ou três ideias de projetos. Portanto, nós gostaríamos de trabalhar este tema numa parceria. Então, apresentamos à rede. E depois, vê-se quem são os eventuais parceiros interessados em desenvolver aquela ideia. E todos funcionam desta forma. E anualmente há um seminário que se realiza, o ano passado realizou-se em Sófia, mas ainda estávamos em pandemia, nós não fomos. Este ano vamos, é sempre normalmente em janeiro. Vamos agora no dia, eu e outra colega, vamos no dia 11 para Atenas, à reunião precisamente dessa rede. Isto pode ser uma forma, portanto, as pessoas pertencerem a uma rede europeia, é esta, há outras, e, portanto, e aqui ser uma fonte de informação útil, nomeadamente no que se refere às entidades de acolhimento. Portanto, as pessoas podem ir
ao site, podem ver quais são as organizações que funcionam. Se alguém estiver interessado, pode pôr-se lá como futuro membro, e nós achamos essa partilha muito interessante. Portanto, abrange todos os setores, portanto, os adultos, o escolar, o BET e, num caso ou outro, também o próprio ensino superior. Estão-me aqui a pedir se eu consigo partilhar o site da rede. Sim, eu já vou aqui à procura, já partilho agora quando acabar. Eu praticamente penso que da minha intervenção há ainda um aspecto que eu gostaria de dizer, portanto, há bocado no início falei de como é que fazia os contactos iniciais e como é que estipulava, penso que eu falei disso, já, portanto, a organização da formação, nomeadamente quando foram as sessões online, portanto, eu sigo e contacto com as entidades de acolhimento, como é que, o que é que quer exatamente aquela formação. Portanto, se eles têm um curso, se oferecem um curso e aquele curso já corresponde às minhas expectativas, eu só ajusto outros aspectos, não propriamente do curso. Tem havido casos em que eu pergunto a uma entidade de acolhimento se forneceria aquele curso, os objetivos são aqueles. Eles podem ajustar eventualmente a formação, podem dizer que eu tenho um curso assim, assim, vejam, estão aqui os conteúdos, isto ajusta-se ou não se ajusta, inclusive já tivemos uma experiência muito interessante. Mandámos participantes de 2 instituições de adultos, portanto, de anos diferentes, mas que negociámos o curso para servir os objetivos das 2 instituições. Portanto, uma instituição já acabou o projeto, foi a CACAP, mandou 2 participantes junto com a maior parte dos nossos, porque eles tinham um eixo no projeto, nós tínhamos outro, os eixos tocavam-se e conseguimos um curso a servir os 2 objetivos. Pronto, isto pode acontecer. Pronto. Porque não conseguíamos, eles não conseguiam resolver o problema deles, para mandar 2 participantes, porque não havia, portanto, cursos onde aceitassem, porque era um projeto ainda anterior aos nossos, e nós resolvemos o problema dos nossos, o grupo ficou mais alargado e foram juntos e foi negociada essa formação. Portanto, foi falado entre as 2 instituições portuguesas e foi negociado pelas 2 instituições com a instituição europeia, foram o curso da Croácia. Pronto, então isto passa por este trabalho. Depois, o que é que nós fazemos para garantir, entre aspas, alguma, pronto, o próprio trabalho das instituições e o próprio, a tal monitorização do trabalho das instituições, se é que assim se pode dizer. Eu tenho o hábito de, portanto, eu como vos disse, neste projeto dos adultos ainda não participei em nenhuma modalidade, vou participar na última, que é o Job Sharing. E o que é que eu faço? Por norma, envio portanto, com as entidades de acolhimento, acordo isso tudo que vos estava a dizer dessa forma. Portanto, se foi blended, se não foi blended, portanto, acordo os conteúdos, portanto, quando é o caso, e faço esse trabalho tudo. E depois, o que é que eu faço a seguir? Eu normalmente tenho por hábito enviar 3 mails num período de 5 dias, que é os cursos aos Job Sharing, têm sido sempre 5 dias, e eu envio 3 mails de monitorização aos participantes. Mas no primeiro mail eu faço referência às entidades de acolhimento e faço 2 ou 3 perguntas, portanto, para eles me dizerem, para responderem naquele dia ou no outro, portanto, faço deixo-os chegar, deixo-os ter o primeiro dia, ao final do primeiro dia, princípio do segundo, ao meio do segundo dia, eu envio-lhes o primeiro mail de monitorização. Mais ou menos neste tempo. Pronto, já se ambientaram, já chegaram, já tiveram as primeiras impressões e faço-lhes 2 ou 3 perguntas. Depois, a meio, para aí, quarta-feira, envio o segundo mail de monitorização a incidir nos conteúdos. E depois, no final, envio o terceiro mail a incidir já na parte pessoal e na apreciação pessoal dos participantes. E ponho sempre uma questão ou 2 relativa à entidade de acolhimento. Me dá a mim uma percepção, o que é que eu tenho da entidade de acolhimento? Tenho aquilo que eu organizei com eles, tenho o programa que eles me mandaram e tenho, portanto, toda a comunicação que eu tive com eles e posso ter a reunião online, tenho as primeiras impressões, mas eu não estou lá. Não estou lá. E o relatório do participante só vai acontecer a posterior. Portanto, nunca aconteceu, felizmente, no primeiro dia, esse primeiro meio de monitorização, ninguém me dizer mal da entidade de acolhimento. Mas se acontecesse, eu tinha que ir averiguar o que é que se passava com aquela entidade de acolhimento. Porque vamos supor que o participante me dizia isto é tudo uma grande rebaldaria, sei lá, estou a inventar, não é? Pronto.
As entidades de acolhimento também, se calhar, são mais ou menos credíveis, né? Tirando casos excepcionais, porque também não é qualquer um que vai, digo eu, não é? Pronto. Mas se houvesse um participante, ou 2 ou 3 naquela mobilidade, a dizerem isto, ou o grupo todo, eu tinha que intervir junto à entidade de acolhimento e saber exatamente o que é que estava a passar. Estão a ver? Portanto, ou seja, na monitorização que eu passo aos participantes, eu incluo pontos que remetem para a entidade de acolhimento, porque eu não posso, ou não devo, ou, pronto, havia de ser estranho, eu se calhar ao meio da formação, mas até já aconteceu, não é? Perguntar se o grupo estava a corresponder às expectativas, já aconteceu fazer isso com uma entidade ou outra de acolhimento. Mas quer dizer, por norma, eu não vou junto à entidade de acolhimento e dizer, digam-me lá, então isso, como é que vocês estão aí a trabalhar com os meus participantes? Estão a cumprir o que se propuseram? Quer dizer, não posso fazer dessa forma, então tenho que o fazer indiretamente e tenho que o fazer de outra forma. Felizmente tem corrido bem, felizmente nunca, portanto, houve problema nenhum de maior. Por acaso, agora, nesta última mobilidade, que é o Jovem Alvira, tens que ser rápida, porque temos que passar a palavra à doutora Edith. Ok, pronto. Temos então meia hora. A entidade, houve aqui alguma dificuldade com a entidade do Job Sharing. O Job Sharing vai acontecer num sítio do planeta que é Guadalupe, território francês do outro lado do Atlântico. E foi através de uma pessoa minha conhecida, portanto, que eu obtive essa Vocês vão fazer essa mobilidade a Guadalupe, quê? Qual é a temática é observar a integração. Peço desculpa, não sei se me estão a ouvir, já estou a alongar. A temática da entidade de acolhimento do Job Sharing é a entidade de acolhimento mostrar a integração dos adultos, portanto, tem de haver os adultos desfavorecidos, como é que eles os integram? Portanto, já tem aqui uma boa ideia de instituição que vos poderá acolher nesta temática que até é bastante transversal. Esta instituição? Sim, esta instituição tu vais? Só que esta instituição tem uma coisa curiosa, não tem experiência nenhuma de projetos europeus, portanto o responsável que nos vai acolher era presidente de uma associação desportiva e que fazia a integração desses adultos. Nas últimas eleições em França, o senhor ficou presidente da Câmara Adjunto. Eles não têm qualquer experiência de projetos europeus. E agora, quando for lá, a pessoa quer falar com o senhor e quero despertar a eles próprios, portanto, o interesse, além de nos receberem, que eles próprios podem vir a usufruir do programa. Portanto, porque é uma situação, e é uma Câmara Municipal, pronto. Mas sim... Eu ontem dizia aqui que vocês próprios podem ser instituição de acolhimento e fornecedores de cursos. Sim, nós tivemos em novembro uma experiência, acolhemos 14 professores romenos de uma escola, 22 alunos, já no projeto da acreditação deles, e o diretor para o Job Sharing. Foi um trabalho inglório, quase, não foi inglório, foi muito positivo, mas isto é um custo. Vai sempre para cima das mesmas pessoas, porque nós, instituições portuguesas em geral, públicas, não é? Portanto, escolas e outras, portanto, se calhar as associações ou outro tipo de instituições terão outros meios, digo eu. Foi uma experiência muito interessante, foi uma experiência extremamente interessante. 12 alunos que pus numa escola, em atividades com um professor responsável, e eles vinham com o professor responsável, mais 10 alunos noutra escola secundária, da escola da abrangência do centro, mais 14 professores para fazer um curso sobre, portanto, com vários dos nossos formadores em dias diferentes, portanto, cursos sobre metodologias ativas, sobre os projetos de turma, e o diretor que andou em várias escolas a ver aquilo que ele queria ver. Portanto, ele queria ver as formas de gestão do sistema educativo em Portugal, as particularidades das escolas TAPE, e, portanto, ele não lhe chamava escolas TAPE, mas dizia escolas, portanto, para a integração de alunos diferentes dos outros, de alunos com problemas sociais, com problemas, qualquer outro tipo de problema, e, portanto, foi uma semana de um trabalho intenso, muito, muito intenso, porque nós depois não temos os meios. Eu não tenho os meios, mesmo nisto porque gosto, mas não tenho os meios, mas conseguiu-se realizar, portanto, com a colaboração dos colegas, dos formadores, etc. Mira, a doutora Ana Fidal queria fazer uma pergunta e depois vamos passar à Edith, okay. Tá bem?
Olá, bom dia a todos. Olá, Espero bom que dia. estejam bem desde ontem. Cá estou eu com as minhas dúvidas. É uma pergunta muito simples, até tenho anotado aqui. É uma pergunta muito simples, aliás, são duas, para a doutora Alzira. Eu, pelo que eu entendi, isto não são mobilidades de alunos adultos, não são mobilidades de aprendentes, são mobilidades de professores, certo? De staff. Nestes projetos que Nestes nós que tens temos estado a falar. agora, sim. Não são de alunos. São mobilidades de professores, sim, porque os projetos Pronto. eram de 2020, estão a decorrer ainda. Mas nós já temos a acreditação no setor do escolar e já estamos a levar alunos do Não é do escolar. escolar, é dos adultos, Sim. Não alunos temos adultos, ainda, dos mas EFAs. devemos ter. Portanto, Pronto. ainda não fiz essa É isso que eu tinha acreditação, percebido, mas queria ver, porque a minha dificuldade para encontrar instituições que acolham os alunos adultos, os aprendentes, aí é que é a grande dificuldade. Segunda, sendo para professores, uma outra dificuldade que nós que sentimos, e não sei se a doutora Alzira sente, é as autorizações por parte da DGEST. Isso é uma coisa que nós não podemos contornar. Pronto. Mas como é que vocês fazem? Como é que as pessoas fazemos, permutam, antecipam? Portanto, as pessoas que vão dos agrupamentos organizam-se. Portanto, nós temos um modelo de requerimento, o diretor assina o requerimento de cada pessoa. Portanto, há aquele modelo deles, assina. E quando assina, diz que o serviço está todo assegurado. Pois, e como? E fica assegurado como? Cada agrupamento decide. Uns têm e outros nem tanto. Portanto, eles ou fazem permutas, ou dão as aulas depois, ou as sessões de formação. Eu posso dizer que nós vamos... Cada instituição, não é? Portanto, o centro qualifica, ou portanto, a escola que tiver noite, tem que se organizar para isso. Portanto, isso pois, aí eu posso dizer que nós vamos ter agora formação em janeiro e fevereiro, portanto, mobilidade de staff, de professores para formação, e tivemos a autorização negada por parte da DGEST. Mas o pedido de autorização foi negado porque os alunos não ficavam ocupados, não havia ocupação plena dos alunos, portanto, não podiam, os alunos chegavam com furos, embora as aulas tivessem sido dadas antecipadamente ou recuperação, e a DGEST não autorizou. Mas vocês mandaram os horários? Como é que não mandamos os horários, mandámos a declaração a dizer que as aulas tinham sido antecipadas ou que seriam repostas. E como os alunos ficam com furos, não foi autorizado. Eu sinceramente acho que há pouca sensibilidade por parte da DGEST. Aliás, tem coisas muito caricatas, pronto, mas isso não vale a pena estarmos a falar aqui. Pronto, até depois como é que fizeram? Tinha uma mobilidade assumida? Não, depois tivemos que arranjar um sistema de substituição para que os alunos não ficassem efetivamente sem aulas durante os tempos reais, portanto, durante o horário deles, das aulas dos docentes com a informação. Mas pronto, acho que as coisas foram resolvidas, mas não foi assim muito fácil de resolver. O problema que estava a dizer, da integração dos alunos adultos, como isso é uma realidade nova para toda a Europa, não é? Portanto, eles vão sempre com professor acompanhante, não é? Portanto, se calhar as entidades que estão disponíveis para receber job sharing de professores também estão disponíveis para receber alunos, digo eu. Não é? Portanto, porque o job sharing... Não é? Qual é a diferença para a entidade de acolhimento a receber alunos ou receber professores? Se calhar não há uma diferença significativa. Os aprendentes, eles estão acompanhados eles têm um acompanhante também, não é? Portanto, eu, não sei. Tem acompanhante, levam acompanhante. Pois. Portanto, a entidade que está disponível para job sharing de professores estará, penso eu, disponível para receber. É a primeira vez que eu ouço que a DGEST não deu autorização de saída. A DGEST, numa primeira fase, diz que não poderia dar autorização se não houvesse a ocupação plena do tempo letivo dos alunos. Havendo a ocupação plena, ou seja, os professores sendo substituídos durante a sua ausência, havendo substituição de professores, foi autorizado. Mas aquilo que era hábito era as permutas não, as antecipações, as reposições, mas os alunos ficavam com furos, não é? E isso é que não foi autorizado. Mas se calhar, digo eu, se me permite, portanto, o diretor assina, portanto, resolve o problema está resolvido, o diretor assume que os alunos, o problema está resolvido, porque se vão entrar em pormenores, que é a permuta, ou que é isto, ou que é aquilo, eles implicam com tudo e mais alguma coisa. Eu posso lhe dizer, tive uma mobilidade em setembro, numa semana que não havia aulas.
mas o último dia, sexta-feira, era o primeiro dia de aulas, de apresentações dos alunos. Foi dito nos requerimentos que o serviço, que as aulas, portanto, era a tipologia do requerimento, que as aulas, a substituição estava tudo assegurado. Pois a senhora responsável lá do gesto mandou para trás, nesta semana não há aulas, o texto tem que ser outro. Houve uma diretora de agrupamento que lhe ligou diretamente e que disse, desculpe lá, o que nós queríamos dizer é que o serviço está todo assegurado, porque eles não devem ter mais nada para fazer, mas isso é outra questão. Bem, agora vamos passar à doutora Edith. Eu não faço mais perguntas. Doutora Edith, quer que eu pare a minha apresentação? Olá, bom dia a todos e a todas. Assim, se possível, eu tenho uma apresentação, vou procurar aqui então partilhar convosco. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Agradecer o convite da agência para podermos também aqui partilhar convosco aquilo que são os desafios, que são realmente desafios no que respeita ao encontro das entidades de acolhimento, e nós vamos partilhar um pouco aqui a nossa realidade. Eu sei que está connosco nesta sessão a Patrícia Amorim, que é a colaboradora aqui da ETP SICO, que está mais do que eu, como eu costumo dizer, mais ligada aos projetos Erasmus e nomeadamente na questão da articulação e do encontro das entidades de acolhimento, e portanto eu iria também pedir depois à Patrícia para ela ir dando o seu contributo naquilo que eu também me possa de alguma forma esquecer de partilhar convosco. Eu também vou seguir aqui um bocadinho aquilo que nos foram os tópicos que foram enviados, para de alguma forma também ter aqui um fio condutor em relação àquilo que esperam de alguma forma ouvir desta partilha da nossa entidade. Pronto, foram apresentadas aqui já algumas das plataformas utilizadas e, de facto, no fundo, aquilo que nós privilegiamos em termos das ferramentas que nós utilizamos para encontrarmos instituições de acolhimento são a EPAL, depois pesquisas também no Google de entidades que realmente trabalham determinada temática que nós queremos ver abordada com a mobilidade, e a rede de parceiros. Quando nós falamos na rede de parceiros, portanto, a Escola Tecnológica de SICO tem de facto aqui uma experiência acumulada no que respeita ao ensino escolar, e outras, praticamente já trabalhámos com todas as tipologias, digamos assim, relacionadas com o Erasmus, com projetos também já anteriores ao próprio Erasmus+, e tem sido, digamos assim, todo o know-how que tem ficado e que depois há de facto esta partilha com o setor da educação de adultos. Portanto, eu e a Patrícia estamos apenas, aliás, eu sou a responsável da parte da educação de adultos aqui na escola, a Patrícia está comigo também neste setor e nós trabalhamos de facto apenas a educação de adultos. Depois temos um colega que está na outra vertente, claro que havendo aqui toda uma partilha de um lado e do outro, neste momento até tem sido mais nós a recorrermos a ele, porque já tem um trabalho mais da longa data, digamos assim, mas também o contrário, que naturalmente também se aplica. E tem sido dessa forma que nós temos conseguido chegar aos parceiros que nós temos estado a trabalhar. Os contactos, inicialmente o contacto é privilegiado o e-mail, que é enviado, mas depois também reuniões através do Zoom, através do Teams e, em alguns casos também, mesmo contacto direto telefónico para algumas situações que possam ainda estar por esclarecer. As imagens que vocês estão a visualizar junto da apresentação são as mais recentes mobilidades, também aquilo que foi o desafio que nós nos propusemos com esta candidatura 2022 e que é de facto a primeira experiência com aprendentes. A primeira experiência com aprendentes foi realizada agora no final do ano, com um grupo de formandos EFA que foram com duas formadoras a Fuerteventura e depois um outro grupo que esteve em Roma, também acompanhado com 2 formadores. Pronto, não há necessidade de o dizer, porque como deve imaginar, os formandos EFA são pessoas com
um perfil muito específico, desfavorecidas, e, portanto, foi, como eu costumo dizer, a experiência da vida deles. E foi realmente pelo feedback que nós obtivemos. Nós neste momento estamos inclusivamente a procurar fazer aqui também um pouco já a disseminação daquilo que vão sendo as mobilidades, e ainda na semana passada lhes foi pedido para até filmarem elaborarem um pequeno vídeo em que pudessem dizer pela própria voz aquilo que realmente foi a experiência para eles. Mas foi de facto uma experiência, em alguns casos, a primeira vez que viajaram de avião, em alguns casos com uma orientação muito específica, porque inclusivamente uma das pessoas que foi em mobilidade está inclusivamente numa casa de acolhimento e, portanto, com toda aqui uma estratégia que envolveu desde tutor, desde familiar, desde orientação específica naquilo que é mais básico que se possa pensar, que é o preparar uma mala para viajar e para ir de avião, e o que é que se pode levar e o que é que não se pode levar. Portanto, foi um desafio a todos os níveis. Depois, aqui um pouco os constrangimentos ou dificuldades do que nós temos sentido realmente neste desafio das entidades de acolhimento, adaptados às temáticas que nós queremos abordar. Em primeiro lugar, porque o conceito de educação de adultos em Portugal é muito diferente daquilo que é nos restantes países europeus. E, portanto, sentimos dificuldade em encontrar atividades e entidades que vão ao encontro dos nossos objetivos, dos nossos propósitos. Claro que nós temos conseguido dar a volta lançando o desafio, ok, se tem já esta temática preparada, tanto é possível que ela possa ser desenvolvida para um grupo de formadores ou de professores, ou de jovens, como para um grupo de aprendentes adultos. E, portanto, tem sido um bocadinho com esta adaptação que nós vamos solicitando às entidades de acolhimento que nós temos conseguido abrir caminho e que temos conseguido desenvolver o projeto. Depois também, claro, já foi falado aqui, também a questão das plataformas que existem, poucas, digamos assim, relacionadas com a educação de adultos. Nós colocámos aqui, só temos a EPAL, não é só a EPAL, mas as outras, digamos assim, temos de procurar ir ao encontro dos nossos objetivos. Também não sei se o ideal era ter mais outra ou outra relacionada apenas com a educação de adultos, porque estamos a falar de educação e, portanto, a educação facilmente se aplica neste caso ou se adapta, seja para um jovem, seja para um adulto. Obviamente que as estratégias de andragogia são diferentes das pedagógicas, mas conseguem-se, ou temos conseguido também facilmente que depois se consigam adaptar. Depois, também a questão da gestão dos projetos pós-pandemia, e isso não serve apenas aqui, já também foi falado ontem, que é a questão de nós temos verificado que é mais despesas com o alojamento, com os voos, com o valor cobrado pelas entidades de acolhimento, e aqui verificou-se realmente que o valor sobe, portanto, e que o valor está mais alto do que aquilo que era antes da pandemia. Pronto, mas de facto a questão de tudo mais caro já é algo que nos acompanha a todos os níveis, e desde os bens de primeira necessidade a estas situações, e portanto Portugal não é apenas em Portugal, é nos países todos da Europa. Portanto isto é algo que também já foi falado anteriormente e ainda ontem, mas também já sabemos que no que respeita à educação de adultos não vai haver alterações para o próximo ano, de acordo com aquilo que ontem a doutora Sandra Caneira também nos transmitiu. Portanto, nós vamos conseguindo gerir, procurando cumprir com realmente as mobilidades que temos aprovadas em candidatura e que tínhamos pensado. Temos procurado gerir de umas para outras, com o valor da própria organização, mas até menos, mas temos conseguido gerir, se bem que não deixa de ser um constrangimento que nós identificamos. A proposta também acabou por ser falada já aqui,
nós apresentávamos aqui uma proposta que, aliás, já foi falada anteriormente e que tinha a ver com uma base de dados de entidades de acolhimento que pudesse ser disponibilizada em rede e que de alguma forma pudesse ter o feedback do parceiro de acolhimento, e a nossa proposta era que pudessem ser as próprias entidades, é quase que, eu chamei-lhe base de dados, podíamos-lhe chamar outro nome qualquer, mas que cada instituição que está a dinamizar projetos fosse alimentando, ou seja, que pudesse, e isto pronto, não teria de estar, como dizia a doutora Sandra, que também não é possível, na página da própria agência, mas poderia, não sei se seria possível a criação de um grupo no Teams em que de alguma forma nós procurássemos e as entidades pudessem ter acesso e que fosse alimentado, mas ao mesmo tempo também servisse para poder ser pesquisado por entidades novas ou por outras que realmente necessitassem de uma determinada entidade, e aqui também seria interessante até a identificação das temáticas que poderiam ser trabalhadas naquela entidade específica. Depois, em relação à monitorização, nós temos feito muita monitorização através do feedback dos participantes, como deverá ser transversal a todos os parceiros e é normal, não é? É desde o momento da preparação de toda a mobilidade. Nós continuamos, conforme também a doutora Alzira nos transmitiu, nós continuamos a organizar, portanto, o programa todo e a organizar tudo com a entidade de acolhimento. Somos nós que fazemos a aquisição, a compra das viagens, somos nós que fazemos a reserva do alojamento e que pagamos o alojamento e depois fazemos a transferência da subsistência para os participantes e, portanto, é quase como uma agência de viagens, tudo certinho e direitinho e, portanto, as coisas de alguma forma têm corrido bem. Claro, há sempre as peripécias do formando que não tem o original do passaporte, tivemos uma situação dessas, mas depois acabou por se conseguir resolver. Isso é normal que aconteça, nem seria mobilidade se não acontecessem assim algumas peripécias pelo caminho. E, portanto, temos conseguido resolver essas situações todas e, portanto, a monitorização e a avaliação que nós fazemos também da entidade é em todo este processo, desde a preparação da mobilidade até ao término da mobilidade, tudo aquilo que são as respostas às nossas solicitações e à resolução dos problemas que possam acontecer no decorrer da mesma. E, portanto, isso para nós é, de facto, uma monitorização que fazemos das entidades de acolhimento. No nosso caso, ligado à educação de adultos, nunca tivemos assim uma entidade que nós disséssemos não voltamos a trabalhar com esta entidade, mas posso-vos dizer que no que respeita à vertente escolar isso já aconteceu, por de facto alguns parceiros não darem o devido acompanhamento conforme nós exigíamos e que realmente era necessário. E, portanto, esta monitorização é desta forma que nós já vamos fazendo. Eu não sei se até agora a Patrícia quer acrescentar alguma coisa, ela está ali muito caladinha, está de férias, mas aproveitou também, o tempo está tão mau e ela aproveitou para estar connosco hoje. Patrícia, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Neste caso, olá, bom dia a todos. Neste caso, e na monitorização das entidades de acolhimento, de facto, nós vamos vendo com a resposta às nossas solicitações se estão-nos a responder em tempo útil ou não. E isso já nos mostra alguma confiança no trabalho que a própria entidade de acolhimento nos transmite, porque já nos aconteceu e, efetivamente, nos primeiros contactos, quando existe um período muito longo de não resposta, eu já não nos transmite tanta confiança em que, ao longo de toda a mobilidade, vai corresponder às expectativas e ao acompanhamento dos participantes num país diferente e numa cidade que muitos deles nunca foi. E, efetivamente, é assim que nós temos, para além, obviamente, do feedback dos participantes, nós estamos sempre em contacto com os participantes, no nosso caso, e aí a Edith não falou, mas no nosso caso, todos os dias, os participantes têm de nos dar um feedback de como correu o seu dia. Isto também, para além de toda a atividade
seja de conteúdo do job sharing ou do curso estruturado, também da parte cultural, e aí também nós vamos vendo se realmente a planificação que nos foi enviada previamente, não é? Está a ser cumprida ou não. E isso mostra-nos segurança e até ao momento, e aí é verdade, não houve nenhuma entidade de acolhimento que vamos deixar de trabalhar. Já aconteceu algumas situações, principalmente com o alojamento, que às vezes pode não corresponder àquilo que foi contratualizado, mas no momento foi tudo resolvido, mas isso é como qualquer um de nós que vamos viajar e também vai acontecendo algumas situações menos boas. Aqui só temos aquela situação que somos nós que organizamos, eles estão longe e nós não estamos no momento, mas até ao momento todos os participantes também conseguiram resolver situações e aqui a entidade de acolhimento é realmente essencial. Mais só uma coisita rápida, relativamente à procura das entidades de acolhimento. De facto, existem diversas entidades de acolhimento europeias e uma coisa que a doutora Alzira realmente referiu é que muitas delas, nisto da pandemia, da pesquisa antes e agora, dos novos projetos, reparei que efetivamente muitas entidades ou deixaram de trabalhar porque os sites não estavam atualizados ou não responderam aos e-mails. Isso também é um ponto que nós temos de estar muito atentas nesse sentido, mas de facto depois, e aí é uma situação que eu falo muito nestas reuniões, é a dificuldade mesmo dos cursos estruturados, de conteúdos muito mais direcionados para aquilo que é tanto staff que trabalha com a educação de adultos, não é? E agora com os aprendentes até não tem sido difícil encontrar, porque os aprendentes, nós procuramos que os objetivos vá ao encontro do curso EFA que eles estão a participar, não é? E muitas destas entidades de acolhimento, como trabalham também com alunos, com os jovens, depois só têm de adaptar para o adulto e para o curso EFA. E até tivemos 2 experiências e correram muito bem com estes nossos parceiros e que eles conseguiram ir mesmo àquilo que nós queríamos que estes aprendentes conhecessem e tivessem experiência. Esta base de dados é algo que eu acho que poderia ser muito interessante e que ajudaria todos nós. O facto de nós não nos conhecermos todos, e somos várias entidades beneficiárias na área da educação de adultos, é realmente, nós temos uma base de dados, nós temos a nossa rede, partilhá-la, porque não? Nós próprios, SICO, já partilhamos alguns parceiros nossos com outras entidades que nos vão solicitando e nós próprios já procuramos em outras entidades. Havendo esta base de dados e com o nosso feedback realmente é uma boa ou não entidade, dependendo da nossa experiência, pode facilitar entidades que estão a iniciar agora o seu percurso ou efetivamente estão com mais alguma dificuldade. Era só isso que eu queria completar, obrigada, digamos assim. Muito obrigada, Patrícia. Sim, eu não tinha referido a questão e nós chamamos-lhe diário de bordo, que é mesmo para ser. Nós criamos um grupo no WhatsApp com os participantes para cada mobilidade especificamente e solicitamos que nos seja enviado o diário de bordo, que é no final de cada dia nos darem o feedback da forma como as coisas estão a correr, não apenas naquilo que possa ser o job sharing em que estão a participar ou o curso estruturado. Nas últimas 2 mobilidades tivemos, de facto, foram job sharings, mas procurando que eles nos façam um resumo daquilo que foi o dia, das aprendizagens e da mais-valia que realmente constituiu para eles. E, portanto, vamos também depois, o objetivo é irmos divulgando através das redes sociais da entidade para também quem quiser poder acompanhar aquilo que foi a mobilidade que está a decorrer. Tem sido, de facto, uma estratégia muito, muito interessante. E que acaba por ter aqui também um feedback engraçado, porque quem cá está vai acompanhando e vai sabendo onde é que nós temos andado. Só ainda relativamente a estas 2 últimas mobilidades de aprendentes e também complementar aquilo que a Patrícia estava a dizer, nós, por exemplo, foram um curso EFA de técnico de informação e animação turística e, de facto, adaptámos o job sharing àquilo que são, aquilo que é o turismo e aquilo que podem ser, digamos assim,
algumas, nem tanto experiências turísticas, mas mais respostas, não é? Desde verificar a realidade de Fuerteventura, que foi logo por si só também um destino turístico e foi escolhido propositadamente por isso. A outra mobilidade correu em Roma, era um curso técnico comercial, e sim, eles foram ver montras e foram visitar alguns espaços comerciais para perceber a sua organização. Portanto, nós adaptamos de acordo, não temos ido a objetivos tão específicos, às vezes num conteúdo que é ministrado, mas mais na perspectiva geral daquilo que é a temática do curso que nós estamos a desenvolver. Pronto, nós apresentamos já aqui neste momento a nossa rede de parceiros europeus e que se estende aqui um bocadinho praticamente por toda a Europa. Por acaso não está ali em França, mas até temos na formação inicial, mas é um pouco esta a nossa realidade. E aqui também já aqui uma achega àquilo que possa ser a base de dados a ser criada, claro que aqui depois na atividade realizada talvez também acrescentar a temática que se trabalhou para poder ajudar outras instituições, mas temos aqui já algumas identificadas, o país, a cidade, neste caso o que é que nós desenvolvemos, mais aqui também uma segunda página com um quadro em que nós realmente também temos aqui outras entidades de acolhimento. Nós próprios também, enquanto entidade, já com alguma experiência a este nível, já andávamos até antes da pandemia a pensar em desenvolver aqui alguma atividade enquanto entidade de acolhimento na vertente de educação de adultos, porque na dos jovens já fomos tendo aqui várias experiências a esse nível, e ainda recentemente, e estamos de facto para lançar um curso estruturado sobre cozinha tradicional portuguesa, porque nós temos um curso profissional precisamente nesta área, e que iremos lançá-lo agora para maio deste ano, também sendo aqui uma perspectiva e também um desafio diferente. Isto também é novidade para a Patrícia, pelo menos com esta exatidão, é que isto nada é por acaso. Eu tive a sessão ontem de manhã em que participei, dinamizada pela agência também, e à tarde estava aqui a formadora e eu aproveitei a embalagem, portanto já marquei datas, é só mesmo agora nós começarmos de facto a divulgar o curso. Vamos ver, pode ser uma primeira experiência, poderão vir mais, pode até correr mal, eu acho que não, porque é uma temática bastante interessante. A própria formadora já participou em cursos, nomeadamente na Itália e outros assim, e que normalmente é sempre sobre a cozinha tradicional daquele país, e nós vamos fazer a experiência também de termos aqui em Alveiazer, não vai ser aqui em Avelar, que é onde nós temos o curso a funcionar, um curso de cozinha tradicional portuguesa, e vamos ver se vai correr bem, para depois também percebermos aqui o que implica realmente ser entidade de acolhimento na vertente de educação de adultos, porque é como digo, nos jovens já tivemos mais do que uma experiência. E pronto, ainda temos aqui outra... Diga. Só queria dizer aqui uma coisa relativamente a essa iniciativa, que dou os parabéns por estarem a desenvolver. É que, apesar de, pronto, das coisas terem aumentado muito o valor, não é? As viagens, tudo, eu queria só dizer aqui que vocês podem utilizar o dinheiro do apoio à organização, se sobrar, lá, não é? Para quem tenha, para visitar também instituições nacionais e ver como elas trabalham. Ok. Ok? Por exemplo, imaginem que uma instituição vossa iria a esse curso para ver como é que eles desenvolveram o curso, como eles se organizaram, porque também tencionam fazer na vossa instituição. Vocês podem não fazer, porque o dinheiro do apoio à organização é para as necessidades da instituição, estão relacionadas com o projeto.
E, portanto, tudo o que possa beneficiar a instituição e que esteja em consonância com os objetivos do vosso projeto e do Erasmus, vocês podem utilizar esses valores para irem a instituições nacionais, Erasmus, e verem como é que elas trabalham e a sua forma de trabalhar. Ok? Porque às vezes esquecemos um bocadinho disso. Pronto. Ok. Uhum. Nós aqui, eu em termos de nós, não falo só eu particularmente, nem é a dificuldade na organização do curso. Não, nós somos uma entidade formadora, somos uma escola, portanto o que nós mais fazemos é isto. Eu estava a falar instituições que não tenham tanta experiência e queiram desenvolver algo semelhante, poderem ir assistir ao vosso. Sim, claro que sim. Claro que sim. Ver como é que vocês se organizaram, que estruturaram o curso, se funcionou, se não funcionou, mais nesse sentido. Nós aqui o principal constrangimento é porque nós estamos numa zona do interior, não é? Pronto. E aqui o nosso principal constrangimento é muito ao nível da rede de transportes, do próprio alojamento para podermos estes constrangimentos foram aqueles que realmente nos fizeram andar aqui devagarinho para nós podermos avançar com esta proposta. Mas agora vai ser. Desta vez vai ser, portanto... Existem instituições que estão próximas umas das outras e muitas vezes não há ligação entre elas. E às vezes, eu não digo que possam se alojar, ou se quiserem se alojar também podem utilizar, né? Mas podem ir e vir, se estiverem perto umas das outras. Claro que sim. E para ver essa comunicação entre as instituições é interessante. Exatamente. Pronto, e aqui temos mais algumas entidades de acolhimento, portanto são 3 páginas que temos aqui, e pronto, e terminamos assim. Acho que ela desligou sem querer. Eu acho que ela tirou a apresentação e deve ter desligado. Até que ela não volta outra vez, eu só queria concluir aqui relativamente às entidades de acolhimento e ela também não se lembrou disso, para além deste curso que já é abordado há algum tempo, é que nós nas próprias mobilidades com staff que nós vamos fazendo nos vários cursos, nos vários jobs sharing, já tem acontecido e nomeadamente tivemos uma solicitação de entidades de acolhimento, não é? Nomeadamente é uma da Itália, que neste momento quer que nós sejamos também uma parceira dela para ter mais uma entidade, neste caso em Portugal, para eles organizarem, não é? Para trazerem professores, por aí, como somos uma escola de jovens. O difícil é mesmo começar, não é? O difícil é começar, porque uma vez começando a participar, vão-se conhecendo colegas, vão-se conhecendo os formadores, vamos também expondo as nossas dificuldades, eles próprios nos vão ajudando, porque também vivem no mundo dos organizadores, não é? Portanto, é o que eu digo às vezes quando as pessoas se estão a candidatar e às vezes dizem, mas vou fazer aonde? Onde é que isso se vê? Quem é que me acolhe? Não é uma preocupação maior porque nunca ninguém deixou de ir por não ter uma instituição de acolhimento. Ninguém. Já estou aqui há algum tempo e nunca ninguém ficou sem instituição de acolhimento. Pode ter dificuldades em encontrar, mas há sempre instituições nossas que se ajudam uns aos outros com as nossas mensagens. Quem é que tem instituições? E há sempre alguém que ajuda a instituição a encontrar a melhor solução. O início realmente é começar e eu acho que tem que realmente haver aqui mais comunicação entre vocês, entidades beneficiárias, seja de projetos que estão a decorrer, sejam projetos que já decorreram, ou que, para mim, acho que era importante realmente, mas lá está, eu coloquei aqui uma página no Teams para todos comunicarem, e até nós mesmos, a Agência Nacional, às vezes que vos enviamos informação sobre TCAs, por exemplo, que estamos aqui a enviar para todos, a ir aos e-mails de todos, também era fácil chegar ali, olha, está aqui disponível, vejam quem é que está interessado, em vez de estarmos aqui todas as vezes que enviamos, ir à nossa base de dados, depois os e-mails mudaram, pronto. Só que agora há aqui a questão de que nem toda a gente se calhar trabalha com Teams, não é?
Mas eu acho que é uma plataforma muito simples de se trabalhar. Nós temos andado aqui numa luta diária na entidade, muitas vezes, ainda ontem tínhamos um documento que tinha de ser analisado, coloca no Teams. Mas nunca coloquei. Se precisares de ajuda, eu dou. Porque é muito fácil, não tem nada que saber. Nós também trabalhamos com o Teams. A questão, por exemplo, o meu exemplo, eu tenho escolas em que trabalho com o Teams e neste momento não tenho contas de Teams. E como tenho o computador de casa desatualizado, como estou agora em casa em pausa letiva, tenho que andar de volta das contas atrasadas dos miúdos para conseguir, porque eu não tenho acesso à conta Teams, já tive em escolas. Como sou técnica especializada, não tenho vínculo com a escola, portanto não tenho conta Teams e pelo browser, nem sempre consigo abrir. Mas se tiver uma outra conta qualquer, dá para colocar através de outro e-mail. No meu computador não consigo, tem que ser só através do computador do miúdo. Isto é mais ou menos como tornar a conta Teams como o OID. Exatamente, é quase. Tipo, é obrigatório. Mas pronto, eu vou fazer a minha parte. Eu vou mandar esta apresentação à doutora Sandra e à doutora Telma para retirarem as entidades de acolhimento, para já começarem a colocar a base de dados. Da parte delas têm os mails de nós todos, é só juntar e criar o grupo. Eu acho que também mal não custa, porque se não correr bem, também não tem mal nenhum, digo eu. Mas pronto. Assim, da minha parte, vou mais uma vez... e agora muito mais afincadamente falar com os meus colegas sobre a necessidade de criar realmente, porque assim, nós sabemos, nós temos no Teams, temos o nosso grupo da Agência Nacional, né, dos nossos colegas todos, e temos uma página à parte que é da Comissão Europeia. Portanto, nós vamos às nossas, estamos diariamente ligados à nossa, e depois temos a da Comissão Europeia, que entramos e temos os nossos colegas todos e até a própria Comissão, temos os vários grupos, pronto, em que vamos colocando questões e respondem-nos, pronto, é realmente uma ferramenta de informação que é importante, porque muitas vezes, antigamente tínhamos que e-mails para a primária e agora vamos ali, perguntamos e alguém nos responde logo, pronto. E foi a partir daí que eu tive essa ideia de criar, se havia a possibilidade de o fazer. E há realmente a possibilidade de o fazer. Eu pensei que ainda não consegui transpor, ou não conseguimos transpor, realmente a necessidade de existir esta página para que estejamos lá todos beneficiários todos, que seja um ponto de partilha. E lá está, e não só das entidades de acolhimento, mas às vezes estas coisas que surgem da DGEST. Olha, as vossas escolas, como é que vocês pedem DGEST? Os seguros, qual é o seguro que vocês fazem? Pronto, era uma forma de não termos, de sabermos que está ali alguém para nos poder ajudar e partilhar. Esta forma que nós arranjamos agora de partilhar, de vir aqui com boas práticas para partilharem a sua experiência, funciona, porque vocês sabem realmente o que é que as pessoas realmente fazem, não é só o que nós dizemos que fazem, as pessoas que viveram mesmo a experiência estão a falar, e é mais ou menos aquilo que vocês vão sentir daquele lado, porque há coisas, tipo, às vezes perguntam-me, Sandra, qual é o seguro que eu tenho que utilizar? E eu fico de seguro. Porque alguns são escolas, outros são entidades privadas, as coisas não funcionam da mesma forma, a organização não é a mesma, porque às vezes uns têm o seguro da própria instituição e podem alargar esse seguro, outros podem... Portanto, todas essas questõezinhas, vocês tendo entidades congêneres às vossas que funcionam da mesma forma, é uma forma de ganhar conhecimento em todos os aspectos. E é isto que eu tenho que passar para os meus colegas, e já tenho aqui um, que é o João, que é da informática, porque é ele que nós temos que pedir, a ele e aos meus colegas de informática e também de comunicação, porque realmente tem que realmente haver aqui um canal que poderá ajudar aqui o nosso setor, que passada a pandemia é um setor que está mais vulnerável, mas em crescimento, e que a Comissão está a dar bastante atenção neste momento, e é nisso que eu me vou focar e espero sinceramente ter novidades em breve, que é uma coisa mesmo que vamos lutar, não é, Telma? É isso mesmo.
Pronto. A nossa intenção mesmo é fazer crescer o setor a nível de instituições e de pessoas em mobilidade. E que as Esse é o pessoas nosso, se sintam esse é o nosso mais grande seguras. objetivo, em mobilidade, principalmente os aprendentes. Este ano de 2023 é um ano de viragem, de mudança. Com a questão dos aprendentes, queremos mesmo Dependentes dos consórcios. E vamos trabalhar para isso, nesse sentido. Dos consórcios também, mas isso pronto, isso é outra, isso é só para outubro, a questão dos consórcios, poder envolver o máximo de entidades num consórcio para poder terem experiência de Erasmus, porque há instituições, pronto, que realmente ainda não se sentem seguras ou confiantes para desenvolver um projeto que até às vezes parece assim um bicho de 7 cabeças, e nós temos projetos que instituições experientes que podem trazer as menos experientes a desenvolver projetos. Pronto, eu penso que não vou alongar, espero que tenham gostado, tenha sido útil, espero que realmente ter novidades em breve e consigamos realmente ter um canal de comunicação entre todos, os que estão aqui presentes e os que não estão, porque por diversas razões não puderam estar presentes.